Simbora estudar! Ângelus, Francisca Júlia da Silva. Francisca Júlia da Silva, né, essa importante poeta brasileira do final do século XIX, início do século XX. Na época, Francisca Júlia, junto com Júlia Lopes de Almeida, né, eram as duas grandes escritoras do Brasil. Anteriormente, nós tivemos Maria Firmina dos Reis. Então, esse universo, né, da literatura que tão poucas mulheres conseguiam, né, ali, né, ter uma notoriedade. E quando conseguiam, ainda era com muita luta, porque eram muito boas realmente. Tá? A Francisca Júlia, assim como Júlia Lopes de Almeida, também escrevia literatura infantil muito antes do Monteiro Lobato. E assim como a Júlia Lopes de Almeida foi preterida, né, também chegou, a Júlia Lopes de Almeida ainda muito mais, né? A Júlia Lopes de Almeida ela chegou a participar das reuniões da fundação da Academia Brasileira de Letras, da ABL, e no último momento foi substituída por seu marido, Filinto de Almeida. O Filinto até dizem, né, que chegou a indicar a Francisca Júlia da Silva para estar na Academia Brasileira de Letras. É curioso que hoje eu fiz um vídeo ainda hoje sobre o filme Ainda Estou Aqui, e eu citei a cidade de Eldorado, como, né, muitas pessoas importantes passaram por Eldorado. E a Francisca Júlia da Silva nasceu na cidade de Eldorado, quando ele se chamava Xiririca, né, uma cidade que eu conheço bastante, conheço muito bem. Meu avô foi nascido em Xiririca, né, na certidão de nascimento do meu avô está lá Xiririca, né? Que era como se chamava a cidade de Eldorado antigamente, mas essa é uma outra história, uma cidadezinha pequena do interior de São Paulo, tá? Chamada Eldorado, às margens do Rio Ribeira de Guape. Francisca Júlia da Silva, uma parnasiana, talvez tenha escrito nos poemas mais importantes do parnasianismo, né, brasileiro, que é o poema Musa Impassível, né, a musa ali que não se contamina, né, com emoções, ela é totalmente impassível, né, não sente essas paixões, tá? Importantíssima no parnasianismo, só que e também no simbolismo, né? O primeiro livro dela, que é o livro Mármores, é totalmente, né, praticamente totalmente parnasianista, e já o segundo Esfinges traz algumas coisas ali do simbolismo, traz muito simbolismo. Curioso isso, né? Ela lançou dois livros e o segundo livro, ele praticamente uma reedição do primeiro com alguns, ela tirou alguns poemas e acrescentou uns poemas novos. E há esse questionamento, por que ela não manteve o título, né? Mármores, que já era um nome conhecido, e acrescentou outros poemas. Talvez ali para se afastar, né, bastante do parnasianismo, né? Ela queria esse afastamento mais do parnasianismo, já estando mais no simbolismo. E o curioso é que esses títulos, né, mármore, sempre teve essa aproximação, né, de esculturas e o parnasianismo, né, aquela coisa objetiva, né, onde o importante é a estrutura e não o conteúdo. Então tem-se mármores no primeiro ali, né, uma pedra, e esfinge também não deixa de ser uma pedra, né? Aquela construção esfinge, só que a esfinge tem essa questão, né, da subjetividade, de você, né, ter uma dúvida ali, uma pergunta. Então, chega de falar de Francisca Júlia da Silva, que eu amo, uma poeta que eu amo realmente, tá? Lembrando que eu falo sempre poeta, né? Prefiro o poeta do que poetisa, tá? E vamos lá ao poema Ângelus. Antes de falar do poema Ângelus, né, que ela dedica ao Filinto de Almeida, que é o marido da Júlia Lopes de Almeida, se fala de morte, mas o Filinto morreu muito depois da Francisca Júlia, tá? Então, não é um poema que ela dedicou ao Filinto de Almeida por causa da morte do Filinto de Almeida, não, nada disso. Tá? Ângelus é aquele momento de oração, né, principalmente dos católicos. O momento principal é da oração da Ave Maria. Então, às 6, né, ao meio-dia, e às 6 da tarde, às 18 horas, nós temos o Ângelus. E o Ângelus é a oração lá, aquele momento da oração da Ave Maria, né, de agradecimento, às 6 da tarde, algumas rádios transmitem. Então, é aquele momento. E nós temos uma pintura, né, que é o Ângelus, que eu estou mostrando aqui para vocês agora, e eu não me recordo agora o autor, né,
dessa obra. E a gente vê aqui, é preciso, tá, pessoal? É preciso ver a obra até, né, para entender um pouco ali melhor o poema. Então a gente vê aqui uma igreja, né, ao longe, que parece ser uma igreja. Essa é uma obra realista, é uma obra realista. E aqui nós temos dois camponeses num momento de agradecimento, ao que parece um agradecimento aqui, tá? E aqui um cesto com batatas, algumas batatas no chão. Eles deixaram aqui as ferramentas de trabalho e neste momento estão ali na oração do Ângelus. Dá para ver aqui, né, o pôr do sol, né? Então é 6 da tarde, a oração do Ângelus de agradecimento aqui às batatas. Agora vamos para um pouco de, né, o Salvador Dalí. Salvador Dalí viveu depois, tá, da Francisca Júlia. Ele dizia que essa obra, ela não é de agradecimento. Aqui é um funeral e eles estão ali, né? Seria o funeral do filho, do bebê do casal que morreu. E o Salvador Dalí insistia nisso, né? Embora as pessoas não conseguissem ver, né, isso na obra. E o Salvador Dalí também não viveu na época do autor. Eu vou colocar o nome do autor aqui, sinceramente eu não me recordo, gente, o nome do autor, tá? É, o Salvador Dalí dizia, né, que ele conseguia ver nessa obra que essa obra era um funeral, que eles estavam aqui, né, rezando pelo filho morto que estaria aqui. O museu fez um raio-x dessa obra e descobriu-se que aqui, no lugar onde tem esse cesto de batatas, né, tem um esboço de um caixão, realmente. Tá? E aí é que está a dúvida, né? O olhar do pintor conseguiu ver além, tá? E aí é que está a dúvida, né? Ele realmente iria fazer um caixão e não fez, mudou de ideia, tá? Qual foi a real intenção aí do pintor? Tá? E nós vamos ver um pouquinho disso aqui na obra. Mostrei isso aqui antes para vocês verificarem lá na hora da gente fazer a análise ali do Ângelus. Aí tem gente que fala assim, nossa, é um poema que a gente lê em 1 minuto e o professor vai demorar nesse vídeo. É necessário, gente, é necessário, tá? Literatura a gente não faz correndo. Então vamos voltar ao poema. Então, né, Ângelus, então lembrando o momento ali, né, aqui, principalmente aqui nesse poema, das 6 da tarde ali da Ave Maria. Desmaia à tarde. Pessoal, perceba lá, já coloca desmaia à tarde. Não é à tarde se vai, não é à tarde se está morrendo, à tarde desmaia, desmaia à tarde. Além pouco e pouco no poente, o sol, rei fatigado, em seu leito adormece. Então o sol, cansado, né, fatigado ali em seu leito, adormece. Tá? Então o sol soberano, tá, adormece. O dia está acabando. E percebam aqui nós temos uma literação, né? Além pouco e pouco no poente, pouco e pouco no poente, pouco e pouco no poente, pouco e pouco no poente. É como se fosse, né, um sinos de uma igreja, tá? Nós temos, né, ali isso é quase como uma onomatopeia ali, né, ali de uma literação, tá? Que é uma literação. É uma figura de linguagem chamada literação, né? Colocando assim como se fosse um som ali, tá? De uma igreja. Uma ave canta, uma ave canta. Ave, Ave Maria, ave, ave canta. Ao longe, o ar pesado estremece do Ângelus ao soluço agoniado e plangente. Aqui nós temos uma inversão, tá? O ar pesado do Ângelus estremece ao soluço agoniado e plangente. Tá? Então, o Ângelus tem esse ar pesado. É, eu lembro que quando eu era criança, minha mãe ouvia Ave Maria no rádio, 6 da tarde, toda tarde a minha mãe ouvia Ave Maria. E aquilo doía em mim. Sério, gente. Não sei se aconteceu com você também que está vendo aqui, ou já ouviu falar sobre isso. Comenta aí, porque sério, era um momento para mim de dor. Eu não gostava daquilo. Parece que aquilo me incomodava, aquela reza da Ave Maria. Um momento para mim era muito triste. Eu lembrava de morte com aquilo. E talvez o Ângelus tenha isso. E aqui, ó, percebam, o dia está morrendo. Então, tem essa questão aqui. Por isso que esse poema é muito simbolista. Ele não é não é, né, não é objetivo como no parnasianismo. Ele traz traços, ele traz traços. Olha a minha literação aqui. Ele traz traços simbolistas, tá? Legal, né? Foi sem querer, tá? Onde que eu tava mesmo? Então vamos lá. Salmos cheios de dor.
Cara, isso é cheio de dor. Impregnados de prece. Sobem da terra ao céu. Sobem da terra ao céu. Como, né, a religiosidade presente aqui. Então essas orações, elas saem daqui para chegar ao céu. Para Deus ouvir. Numa ascensão ardente. E enquanto o vento chora, olha aqui, né, uma prosopopeia, né, uma personificação. O vento chora e o crepúsculo desce, né? Tá morrendo o dia. A Ave Maria vai cantando tristemente. A Ave Maria vai cantando tristemente. Para mim, a Ave Maria é tão triste, já falei para vocês, né? Nesta hora, muitas vezes, em que fala a saudade. Esse é um poema também, não falei anteriormente, tá? É um soneto, né? Vocês veem aqui a questão clássica, né? Eu vou voltar para falar aqui daqui a pouco, antes que eu me esqueça. É um soneto, tá? Você vê aqui né? O soneto é clássico. Você vê aqui a rima, tá? A, B, B, A, tá? B, A, B, C, D, C, ó, C, D, C, E, D, E, tá? Então, ó, saudade com invade, tá? Passa com esvoaça, douda com toda. Voltando ao poema. Ah, não falei. E ele é em versos alexandrinos, tá? Tem 12 sílabas poéticas em cada verso, tá? Então, 12 sílabas poéticas, versos alexandrinos. A Francisca Júlia era, né, especialista nisso, né? Tinha um domínio, assim, muito grande. E não falei também anteriormente, né? Quando descobriram que ela era uma mulher, achavam que Francisca Júlia era um pseudônimo, tá? E ela colocou realmente o nome dela. Então essas mulheres corajosas, né? A Francisca Júlia escrevendo com o próprio nome, a Júlia Lopes de Almeida com o próprio nome, a Maria Firmina, né, dos Seis, quando escreveu Úrsula em 1859 ou 1860 aproximadamente, ela só coloca uma maranhense, tá? Então, uma mulher. Então essas três mulheres precisam ser muito valorizadas na literatura brasileira, tá? Então vamos lá. Nestora, muita vez em que fala a saudade pela boca da noite e pelo som que passa. Então, ó, Nestora, muita vez em que fala a saudade, né? Saudade, né? É um momento de tristeza ali. É como se fosse um funeral, né? Alguém morreu pela boca da noite e pelo som que passa. Por isso que eu falei sobre essa obra antes, tá? Então, não sei se a Francisca Júlia viu essa obra. Os parnasianos tinham muito isso, né? De escrever um poema sobre uma obra, tá? Não sei, mas o título é o mesmo da obra, tá? Então, parece ser. Não sei se ela teve essa percepção lá do Salvador Dalí, tá? É achismo isso aqui, tá? De ser um funeral aqui e não um agradecimento, tá? Laus perene de amor cuja mágoa me invade. Laus perene é o Santíssimo, tá? Laus perene é o louvor, né? Louvor ao Santíssimo ali, né? O Santíssimo ficar exposto, né? Então o Santíssimo significa aquilo, né? A hóstia consagrada de amor cuja mágoa me invade. Então aquela mágoa, né? Laus perene de amor cuja mágoa me invade. Se é de amor, a mágoa me invade. É estranho isso, né? Quisera ser o som, ser a noite, tá? Então agora falamos sobre o eu lírico. Quisera ser o som, ser a noite. Quem o eu lírico queria ser? Ébria e douda, de trevas, o silêncio, esta nuvem que esvoaça, ou fundir-me na luz. Então ser a escuridão, tá? Trevas, silêncio, esta nuvem que esvoaça, ou fundir-me na luz, ou ir até a luz e desfazer-me toda, né? Então, ali ir para a morte ou para a luz e desfazer-me toda. Então, pessoal, um poema lindo, lindíssimo aqui da Francisca Júlia da Silva, tá? E fica aí para vocês essa minha análise aí. Teve que ser um pouco longo, apesar de ser um poema curto, não um soneto, mas precisei falar bastante sobre o poema, tá? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!